vai fazer uma análise, né, do que está acontecendo. E quem está online com a gente é o cientista político André Rosa. Boa tarde, professor. Muito obrigado por nos atender. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. Maravilha. Professor, eu quero começar com um olhar sobre as posses ministeriais de hoje. O vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu a pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O que significa esse movimento de se colocar um vice-presidente em um ministério e o que podemos esperar desse Alckmin ministro e vice-presidente? Muito boa tarde. Bom, primeiramente, eu também sou bastante curioso. Era algo que nós realmente não esperávamos, né? Tinha-se um boato a respeito disso, mas não é algo muito comum. Né? Então, é até um bom objeto de estudo para a ciência política, para a gente levar isso para a academia, trazer para as universidades, porque o Brasil ele está sempre inovando, né? Nosso presidencialismo mesmo é um parlamentarismo às avessas, mas que agora tem dado várias formas de se atuar frente às instituições. Principalmente em tempos de crise. Então, a gente está meio que inovando bastante, né, nesse sentido. Mas o Geraldo Alckmin, do Ministério da Indústria e Comércio, é até uma forma dele se fortalecer para uma eventual candidatura, né, porque é uma pasta que ela tem muita interlocução, principalmente com o Ministério da Fazenda, e muita interlocução com as relações exteriores, apesar de ser focado na indústria nacional, ela tem uma interlocução muito grande, principalmente com vários stakeholders. No caso da própria Fiesp, várias entidades onde ele tem uma articulação maior. Então, digamos que o Alckmin ele está recebendo, né, de certa forma, um pouco mais do que aquilo que foi acordado inicialmente. Até porque, possivelmente, a gente pode dizer que o Alckmin como vice, junto com a Simone Tebet, foram dois atores preponderantes para essa vitória tão apertada do Partido dos Trabalhadores. E eu também queria conversar um pouquinho sobre a volta da existência, né, do Ministério do Esporte. O que a gente pode esperar dessa pasta? Lembrando que, além do Ministério do Esporte, também voltou o Ministério da Cultura, né, que tinham sido rebaixados à secretaria, agora eles voltaram com o status de ministério. O que a gente pode esperar do esporte na gestão Ana Moser nesse novo governo? Bom, a verdade é que o antigo governo deixou algumas lacunas a desejar, principalmente no setor cultural, no esporte também foi um fator preponderante. Obviamente que teve toda uma questão envolvendo uma pandemia, que isso pegou todos os governos de surpresa, não é novidade para ninguém, mas, de certa forma, é algo que nós estamos carentes, né? O Brasil é uma referência mundial em esporte e a gente está um pouco distante frente à última gestão. Então, o que a gente pode esperar é um governo um pouco mais focado em políticas sociais, já com pessoas carentes, jovens em situações de marginalidade que precisam, né, de um foco. Então, o Ministério do Esporte, na realidade, ele é uma junção também, em termos de agenda, que atua conjuntamente com o Ministério da Educação, com o MEC e também com o Ministério da Cultura. Então, são ações integradas. Então, o Lula ele dá um recado que hoje ele pretende investir no setor cultural. Então, ele abre mais para essa... E que é uma agenda governamental que o PT levou muito a sério nos demais governos. Então, o PT seguindo a cartilha da pauta social que lhe é cara. Uhum. Perfeito. A gente também está tendo ainda, né, a posse da ministra Marina Silva, que vai assumir o meio ambiente e a autoridade climática. Essa posse marca a volta dela ao governo do PT depois de uma saída bastante conturbada que ocorreu lá em 2008. Qual é a mensagem, qual é o símbolo que traz essa reconciliação? Bom, o símbolo, na realidade, é muito mais um recado internacional e também muito importante para a Marina Silva voltar para o cenário nacional. Então, para ela é muito importante, ela que foi, apesar de ter perdido todas as eleições, ela foi um fenômeno de votos, alcançou 20 milhões de votos, algo que outros candidatos que estão chegando em terceiro lugar não estão alcançando, né? Prova disso é a própria Simone Tebet, que a gente esperava que tivesse uma votação muito mais expressiva e realmente foi muito aquém daquilo que ela poderia obter de votos. Mas a Marina Silva, no meio ambiente, ela é, para a Marina, uma sobrevida política, apesar de ter sido eleita, porque ela volta para o cenário nacional e internacional, estava muito apagada, e para o governo Lula é muito importante, porque ela é um símbolo do desmatamento no Brasil, apesar dela estar fora já há bastante tempo, mas ela é uma defensora. Então, internacionalmente, como o governo Bolsonaro ficou um pouco fragilizado na pauta ambiental, é uma forma
de fortalecer a agenda internacional do Brasil, dizendo que tem um compromisso, ou seja, a Marina Silva, ela assume bem esse protagonismo. Então, o Ministério do Meio Ambiente, hoje, na figura da Marina Silva, é muito mais do que combater o desmatamento, mas sim dar uma nova imagem internacional ao Brasil, que ficou manchado nos últimos tempos, principalmente com alguns ministros que passaram. Perfeito. E, professor, com os ministros já devidamente empossados, começam a surgir os primeiros ruídos na comunicação do governo. Hoje mesmo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, desmentiu o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Ele disse que não tem nenhuma proposta sendo pensada para reverter a reforma da Previdência. Como se houve esse episódio, se é uma coisa comum aí de início de governo ou se já mostra aí um bate-cabeça? Bom, na realidade é um bate-cabeça. Porque nesse momento, geralmente no início de todo o governo, surge aquele desespero em qual vai aparecer mais, né? Isso é algo já consolidado. Então, isso aconteceu também no governo Bolsonaro, com diversas falas do Guedes que foram desencontradas com outros ministros. Então, não é diferente. Não é diferente. Na verdade, o Carlos Lupe ele também vem buscando um protagonismo e agora ele vai usar esse tema que é tão impactante para também fazer a política dele. Um clima hoje no país, assim, no Estado brasileiro, para uma revogação da reforma da Previdência? Não, de forma alguma. Não. Teria uma resistência muito grande, algo assim que traria até uma certa crise institucional caso isso ocorresse. Eu não vejo... Não existe um Congresso Nacional que vá aprovar essa PEC. Uhum. Não tem essa possibilidade hoje. Talvez se tivesse um Congresso muito mais voltado para a centro-esquerda que defendesse essa pauta, tudo bem, mas não é a realidade hoje, principalmente no Senado Federal. Perfeito. E, bom, o presidente Lula ele convocou a primeira reunião ministerial para esta sexta-feira. Além da oportunidade da equipe afinar o discurso, que a gente está vendo que é preciso, né? O que a gente pode ter de orientações de Lula aos ministros? É uma reunião mais para diagnóstico ou já vai começar a vir alguma coisa propositiva? Bom, pelo que eu entendo, esse diagnóstico já existe. Então, é muito mais um planejamento de agenda do que um diagnóstico. Isso já foi feito com a equipe de transição e, pelo que eu tenho apurado com colegas, foi muito bem realizado. Acho que eles já têm todos os insumos que precisam para começar realmente a colocar a agenda governamental do presidente Lula em prática.